Mas é uma coisa que, cara, quando eu juntar a técnica e você falar isso daqui, principalmente vamos falar de roteiro, que eu acho que o roteiro é a base disso. Você fala assim, você conta uma história, tipo novela, que a pessoa, sei lá, a pessoa que tá assistindo acredita naquela novela e sabe que é uma coisa fictícia, mas acredita, meu, é outra história. É incrível, né? É incrível, pra mim é a melhor sensação do mundo. E é interessante você voltar até um pouco mais no tempo. Hoje se faz muito mais isso até em programas de televisão, em sites, enfim, mas nós tínhamos no início dos anos 90, eu não sei se isso perpetuou pelos anos 90 inteiro, eu não me recordo agora, mas nós tínhamos revistas específicas, tipo Tititi, Contigo e tal, que traziam, né, informações, spoilers, né? da novela, do que vai acontecer na semana seguinte. E as pessoas pegavam aquilo, né? Você via muito isso, eu estou falando até porque eu venho de bairro de interior. Então as pessoas compravam a revista e elas conversavam com os vizinhos, com pessoas da rua. Você viu que a Joana descobriu que o cara tem uma amante, você viu que ela vai perder o bebê. Uhum. E assim, conversa mesmo, como se eu estivesse falando da minha outra vizinha do lado, né? Sim, sim. Então você trazia um discurso que a televisão gera, né? Essa capacidade de não dar ao público, pelo menos, vamos dizer assim, o espectador médio lá, né? Essa diferença, né? O limite entre o que é real e o que não é, o que é ficção e o que não é. E eu acho que eu lembro, né, eu não sei se você teve aula comigo de documentário, não foi? Não, você teve de roteiro ou documentário? Não, acho que documentário foi com o Elmo. Ah, muito bem. Acho que foi com Então, o Elmo. mas eu sempre falo... Eu não lembro, mas eu... Enfim, nossa, eu comento, assim, a gente fala muito sobre esse processo da ficção e da não ficção, e assim, as pessoas... elas perdem esse senso de entre aquilo que está sendo projetado na televisão como algo real, como algo ficcional, por exemplo, e leva isso para a vida real do ator e da atriz. Então, eu faço uma brincadeira aqui, né? Vou até falar aqui assim, enfim. Mas ver, que é tinha um programa na televisão que fazia levava alguns atores e atrizes para falar um pouco da vida deles, assim, olha, hoje eu trouxe aqui, então se você está aqui para o quadro tal. Uhum. Aí aparecia o pai, a mãe, o irmão, tudo falando da pessoa, né? E é interessante porque, assim, os bastidores disso, estão abrindo uma portinha secreta aqui, se você der uma olhada, não é que fosse sempre assim. Uhum. Mas existe uma lógica nessa emissora, né, que quando o ator, a atriz e o seu personagem ultrapassam esse limite do que é e o que não é, eles começam a sofrer esse tipo de injúria externamente. Tipo, eu estou andando na rua, as pessoas querem apedrejar, as pessoas xingam. Então, eu me lembro de 2 casos, você já citou um, que no caso Avenida Brasil com a Carminha, com a Adriana Esteves, no caso, sim, que fizeram algumas barbaridades com ela na rua. Coisas, né, que foram relatadas, que saiu em notinha de internet e tal. Me lembro do Dan Stuba, que ele fez o Marcos, acho que era Marcos o nome dele, sim, que ele batia na esposa dele com raquete. Uhum, e aí, me lembro de uma nota que saiu... Acho que foi no Laço de Família, não foi? Não me lembro. Coisa assim, alguma coisa... Me lembro que saiu uma nota falando que ele foi a um shopping, as pessoas foram atrás dele e ele foi sair do shopping, tacaram pedra nele e começaram a xingar o cara. Então, que diferença existe para esse público que olha o ator, por exemplo? É o ator, cara. Ele não é o Marcos da novela, ele é o Dan Stuba, por exemplo, né? E aí os caras foram lá tacar pedra no Dan Stuba, mas não foram tacar pedra no Dan Stuba, foram tacar pedra no Marcos. E aí o que acontece? Esse programa de televisão tinha o costume de levar atores e atrizes que estavam no momento com personagens que são vilões ou vilãs. Para tentar, de alguma forma, com a audiência do programa, dizer o seguinte... Quem está aqui é a Adriana Esteves, quem está aqui é o Fábio Assunção.
não é o Renato de celebridades, não é a Carminha, não é tal... Porque, sabe, olha, a pessoa que tá aqui tem marido, tem esposa, tem filho, tem, sabe? Sim. E eu brincava com os alunos, que eu falava assim, cara, eu fico imaginando a pessoa que foi até um shopping para apedrejar o cara lá, assistindo esse programa, e o apresentador ali falando, não, o nome desse cara é Dan Stubbe, o cara tem tal pessoa, o filho, não sei o que tem tal. Tem que puxar pra realidade. Não, eu fico a pessoa falando, ele tá mentindo, isso é mentira, sabe? Esse discernimento entre o que é e o que não é. E a televisão historicamente traz esse princípio por muitas razões, que a gente for ficar aqui desde o começo a gente se perde, né? Mas enfim. E o cinema é uma coisa louca. Eu vou aqui super fazer um parênteses, né? Porque essa história eu gosto de contar. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo, eu não sei qual novela que era, eu sou péssimo para nome de novelas, e tinha um personagem interpretado agora, não sei se era o Erson Capri, acho que era o Erson Capri, eu não me lembro, cara. E ele era casado com uma atriz, e aí, com a personagem, e se eu não me engano, o pivô da tentativa de separação dele era a atriz, a Débora Seco, que ela fazia uma personagem X, e ela era uma celebridade falida, né? E ela grudou nele porque ele tinha dinheiro, e ela fez com que ele se interessasse muito por ela, mas que ele também injetasse uma grana na carreira dela para ela voltar a ficar conhecida. Esse cara se apaixonou por ela, e eu juro pra você, eu tava sentado na sala com mais 6, 7 mulheres assistindo a novela, essa cena, né? E aí, ele chegou em casa, viu a mulher dele, e a mulher dele falou assim, nossa, você chegou mais cedo em casa, eu não me lembro o nome da atriz que fazia a mulher dele. Você chegou mais cedo em casa, meu amor, não sei o que tem e tal. E de repente, ele falou assim, eu vim aqui porque eu precisava resolver uma coisa. O quê? E o cara saca a arma e pá, e mata a mulher naquele episódio, naquele capítulo. Dá uns 2, 3 tiros nela, ela cai ali. Daí vai pro comercial. Então ele acabou de dar os tiros, entrou termina o bloco e vai pro comercial. Aí eu tô sentado, quieto aqui assim, tipo, eu assistia muita novela, né? Depois chegou um período eu fui diminuindo. Aí eu tava lá sentado, quieto, bonitinho. E aí, a pessoa que estava junto com a gente ali, que são pessoas comuns, são pessoas que trabalham com comunicação, cinema, que estudou pelo menos como nós estudamos. Sim. Então, pessoa, fisioterapeuta, médico, seja lá, engenheiro, enfim, né, tá ali. Aí a menina fala assim, nossa, que loucura, né, gente? Aí eu só ouvindo, eles discutindo entre eles, ela falou assim, pensar que, isso, né, apontando para a televisão, isso é a realidade do Brasil, isso é o que o Brasil, isso não é só no Brasil, isso é no mundo, isso é a realidade, o povo brasileiro vive isso. Aí, eu nunca fui, xarope nesse tanto, mas assim, eu não sou de ficar fazendo, eu fico na minha, sabe? Eu tento não incomodar, eu tento não encher o saco e tal das pessoas, mas naquele dia eu me incomodei tanto, eu falei assim, eu olhei para a pessoa e falei assim, não entendi o que você falou, né? O que foi? Eu falei assim, isso daí que a gente viu na novela, a novela retrata a realidade do nosso país. A novela é o que somos. Daí eu falei para ela assim, mas escute, quantas vezes você já viu no cinema, o marido matando a mulher para ficar com a amante? Aí ela falou assim, várias vezes. Eu falei assim, tá, e qual a diferença do cinema com a novela? Claro, não tô falando esteticamente, não tô falando linguagem. É a crença, né? Ambos são produtos ficcionais. É a crença, porque você acredita na novela e não acredita no cinema. Pois é, e aí sabe o que ela me falou? Ela falou assim, mas o cinema é de mentirinha, né? Tá, então, peraí, o cinema é de mentirinha? Então isso que você tá assistindo é o quê? Ela acabou de falar. Documentário, né? Isso que ela acabou, retrata a realidade. Isso é real, isso é o que tá acontecendo, entendeu? O mundo é assim.